Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Juntos queremos nos aprofundar na palavra de Deus e queremos fazer isto aí com a nossa família. Por isso, convide agora aqueles que ainda não estão aí na sala com você a reservar este tempo para passarmos alguns minutos juntos conhecendo um pouco mais daquilo que é a palavra de Deus em nossas vidas. Conhecer a palavra de Deus é viver a fé de um modo diferente. E este é o objetivo do nosso programa, fazer com que você e a sua família criem um amor ainda maior pela palavra de Deus, que não pode ser apenas um enfeite nas nossas estantes, mas deve estar dentro dos nossos corações, guiando os nossos passos, guiando a nossa vida cristã. E claro, nós, aqui no início do nosso programa, queremos fazer com que você conheça um pouquinho mais a palavra de Deus através do nosso desafio. Então eu convido você a correr no nosso Instagram, @Família dos Devotos, e lá nós colocamos uma pergunta. Aliás, um texto que tiramos de Lucas 24, 46, 53, e nós pedimos que você leia atentamente este texto para responder às lacunas que nós temos lá no nosso Instagram. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos e no seu nome serão anunciados dos pecados e depois a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós convidamos você a ir lá e propusemos 3 respostas. Primeiro dia, conservação e o castigo. Terceiro dia, que é a resposta B, terceiro dia, conversão e perdão, ou a resposta C, quinto dia, renúncia e misericórdia. Então, convido você a visitar a nossa página no Instagram e responder, e no final nós vamos voltar aqui com a resposta para o nosso quiz. E agora convido você, a sua família, a sua comunidade a se preparar para o estudo da Palavra de Deus, rezando. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que ilumineis meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Mais uma vez, a partir da Palavra de Deus, queremos continuar estudando a palavra acolhida. E, claro, quem continua estudando conosco esta palavra é o professor Sérgio Alejandro Ribaric, que mais uma vez acolhemos com muita alegria aqui no nosso programa. Bem-vindo e obrigado por ter passado esses dias aqui conosco estudando a palavra de Deus. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com você novamente. E o professor Ribaric, ele tem um carinho muito grande dos alunos, tem um carinho muito grande por ele. Eu não fui aluno dele, mas os alunos falam muito bem, ele que ensina os alunos a compreenderem um pouquinho a Santíssima Trindade, a pneumatologia e, claro, ensina também Mariologia. E nós aqui na casa nós temos, um programa que trata do tema de Maria. E, claro, agora convido você a tomar em suas mãos a palavra de Deus e nós queremos ler o texto do livro do evangelista São Lucas, o capítulo 1, dos versos de 59 a 65. Atentos, acompanhemos esta leitura. Oito dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam chamá-lo Zacarias, que era o nome do pai. Mas sua mãe respondeu: Não, ele se chamará João.
Disseram-lhe: mas não há ninguém em tua família com este nome. E por meio de gestos perguntaram ao pai como queria que o chamassem. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos ficaram admirados. Na mesma hora, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele se pôs a falar, bendizendo a Deus. Todos os seus vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a montanha da Judéia se contavam todos esses fatos. E no dia de hoje nós somos convidados a olhar um dos personagens principais das Sagradas Escrituras, aquele que nós definimos como precursor, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor, aquela voz que ecoou em meio ao deserto, convidando todos à conversão, porque o reino de Deus já estava próximo. E aqui nós temos uma leitura que narra um pouco o nascimento de João Batista. E uma coisa interessante que sempre chama a minha atenção neste texto, Sérgio, é esta passagem. A boca de Zacarias que se abre, porque até então o pai estava em silêncio. Como entender esta boca que se abre e por que ela se abre dentro deste tema da acolhida? É interessante ver como às vezes as pessoas que não leem a Bíblia corretamente julgam ela errada, né? Machista, etc. Quem foi castigado foi ele, quem não acreditou foi ele, por isso que a boca se lhe fechou. Ela, Isabel, acreditou sempre, desde o primeiro momento, na força impossível de Deus, de criar uma nova vida num casal que já não tinha mais condições disso. Então, essa esperança sempre nasce nas mulheres, sempre nasce em maternidades impossíveis. Aconteceu com Ana, com Samuel, acontece agora, aconteceu com Maria. Sempre é a mulher que leva a esperança à humanidade. É uma coisa muito significativa, porque a mãe, a mulher, para nós, para todos, é a primeira, como eu disse outra vez, é a primeira sensação de amor que nós tivemos, é a primeira lembrança do amor. Muitas das experiências de amor que nós passamos para os outros, reproduzimos sem querer aquelas experiências que nós tivemos. Talvez seja a melhor maneira de amar Maria é se lembrar que todo esse amor que Jesus passou foi uma experiência que ele teve com ela, né? Então é a grande homenagem talvez que os evangelhos façam às mulheres e as coloquem no devido lugar, é justamente essa fé que todas as mulheres sempre tiveram na promessa de Deus. Quando a gente olha um pouco a vida dos santos, a gente sente um pouco isso, né? Os santos, eles sempre fazem questão de fazer uma referência às mães, né? Porque é a mãe sempre que ensina este amor a Jesus Cristo, este amor à fé, esse espírito de solidariedade. Aqui dentro desta passagem, nós vemos essa figura de João Batista. Ele veio para preparar os caminhos do Senhor, e aí a gente vai vendo vários outros textos, as veredas, para abrir as veredas. É ele que no Evangelho de João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Como que a gente pode pensar a figura de João que acolhe esta missão na sua vida de preparar os caminhos do Senhor? Como ser João hoje no nosso mundo? Eu estava te ouvindo agora, estava pensando, talvez foi quase que uma função catequética. Ele preparou o caminho para a palavra que estava se achegando, para que você pudesse entender, para poder esperar, né? João foi, brincando um pouco, foi talvez o primeiro catequista que houve. Ele preparou os caminhos da palavra que estava para chegar. Eu estava pensando, e há um tempo atrás eu fiz um curso aqui em Aparecida, eu dei um curso sobre um dos sacramentos que mais me apaixonam. Eu acho que é o sacramento que mais traz pessoas para o cristianismo, é o sacramento do perdão, é o sacramento da confissão. Porque se a gente olha, e no primeiro programa nós comentamos sobre isso, o que mais chamava a atenção das pessoas em Cristo não eram os milagres, nem a beleza física dele, mas era o perdão que ele oferecia. Pela primeira vez, muitas pessoas ouviram a palavra perdão na boca de Jesus. E era isso que atraía as pessoas, esse aconchego, essa acolhida, esse perdão. Quantas pessoas que vêm, às vezes, desesperadas ou sofridas ou simplesmente amarguradas por alguma coisa e vão se confessar.
Não com aquela ideia legalista, confessar um pecado, mas apenas ouvir um padre que te diz, em nome de Deus você está perdoado. Essa é a única forma que Deus faz para transformar as pessoas. É a forma mais linda que nós temos, porque é o momento onde nós sentimos verdadeiramente o amor de Deus, é quando ouvimos essa palavra, Deus te perdoa. A confissão é sempre aquele momento de restaurar a vida, né? E aqui é muito interessante, porque em Aparecida, o Papa, quando passou por aqui, ele dizia isso, né? A imagem de Nossa Senhora, ela se transformou em muitos pedaços e ela foi restaurada, ela foi reconstruída. E a nossa imagem também, às vezes, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ela às vezes ela é destruída, mas nós temos aí o sacramento da reconciliação que nos ajuda a restaurar esta imagem. E claro, para a gente celebrar o sacramento da reconciliação, a gente precisa acolher, né, esta ação de Cristo em nossas vidas. Então, no mundo marcado às vezes por um legalismo tão grande, né? Como acolher esta proposta restauradora de Cristo em nossas vidas e propor também com as nossas vidas esta proposta a outras pessoas? Com o amor, sentindo o amor de Cristo e lembrando que Ele foi grande aos olhos dos homens quando passou esse amor para os outros. Primeiro dele, que ele recebeu da mãe, e depois fez entender que esse amor é reflexo do amor de Deus. Pela primeira vez aconteceu isso. Acontece no sacramento do perdão. Todos os momentos. Agora eu estava conversando com um padre aqui, me dizendo a quantidade enorme de pessoas que passam por aqui, né, nos finais de semana, buscando esse sacramento. Não é um legalismo, eu preciso pedir perdão. É um aconchego, é sentir o aconchego de Deus novamente. Quando você sente esse aconchego de Deus novamente, é esse momento que você tem um contato com Deus, com a experiência com Deus. É aí que Deus te transforma, é aí que você se transforma num verdadeiro cristão. E é muito bonito isso, porque a partir desse momento que esse amor vai brotando cada vez mais, nós nos aproximamos daquilo que o amor de Deus nos oferece, a eternidade. A nossa vida só é eterna porque o amor é eterno. Sim, nós passamos pela cruz, mas é a ressurreição que nos espera. É essa experiência que queremos. A cruz é o momento maior de amor e é por isso que vem a ressurreição, porque é o amor que nos dá a eternidade. E Maria tem um papel fundamental, se você me permite lembrar uma frase de Leonardo Boff, né? O amor de Deus é tão grande que mais se parece com o amor de uma mãe do que o amor de pai. Deus mais que pai é mãe. E é verdade. Sérgio, que coisa boa, muito bom escutá-lo. Quero agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. E claro, é um tema muito grande, é um tema que nós poderíamos passar aqui a noite toda conversando sobre ele e uma conversa que nos faz crescer cada vez mais no segmento da pessoa de Jesus Cristo. Nós voltamos do nosso intervalo e queremos continuar com o nosso estudo bíblico aqui no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E agora quem participa no nosso programa com o quadro Salmo, a Emoção Orante é a nossa querida Irmã Custódia. Bem-vinda mais uma vez entre nós, Irmã Custódia. Queridos amigos, como é que vocês estão? Vocês têm rezado salmos em diversas ocasiões? A sua Bíblia está aonde? Onde está a sua Bíblia na sua casa? Quanto tempo você não abre a Bíblia? Mas tem gente que abre sempre, que reza sempre, que vai procurar textos que vão dar base para as inspirações, para os sonhos, para o consolo e também para a paciência. Que muitas vezes você pega um texto bíblico para você se acalmar mais. Esse é o Salmo, a emoção orante, que parte da vida, dos acontecimentos das pessoas. Queridos e queridas, e família dos devotos especialmente, nós estamos na sexta semana da Páscoa, e nós estamos preparando hoje o salmo que vai ser cantado na ascensão do Senhor. Então todo mundo aqui já sabe, a ascensão é quando Jesus se eleva, é elevado ao céu por seu próprio poder. E a assunção de Nossa Senhora, quando na tradição se fala, e nos evangelhos apócrifos,
que ela é elevada ao céu, então ela é elevada pelo poder de Jesus. Eu falei evangelhos apócrifos porque quando Jesus ele começou a pregar o evangelho, a cuidar dos doentes, a fazer a diferença, amando os pobres, fazendo justiça, então muitas pessoas escreveram sobre ele. Até Maria Madalena escreveu, muitos autores. E aí a igreja o que fez? Todo mundo tem escrito sobre Cristo, mas Lucas, que conheceu Jesus, São Lucas, que é o evangelista que conheceu Jesus, ele conviveu com Jesus quando era pequeno. Marcos já conheceu Jesus depois de grande, ele conheceu pessoalmente. João foi o apóstolo, né? Querido, que a gente fala que é o amado, né, de Jesus, que encostou a cabeça no peito de Cristo na hora da última ceia. Assim se conta por aí e se conta na Bíblia também, né? E depois São João, Marcos, Mateus. Então nós vamos fazer agora o Salmo 47, 46, que é da Ascensão do Senhor. E é um salmo que vocês vão ver que ele não é só do Antigo Testamento. O salmo, ele responde à primeira leitura na missa, né? Ele é sempre uma resposta da primeira leitura. Então, vocês vão ver que não tem nada da primeira leitura quase. Tem da aclamação. Então, foi a igreja conhecendo já a ascensão do Senhor, vivendo essa realidade que coloca, dá assim uma apoteose para a subida de Jesus, aí que as trombetas tocaram, mas não, eu acho que não tinha trombeta nenhuma não. Mas a gente coloca esses símbolos que é para dar valor, né? Como se faz também hoje na Jerusalém Celeste, tudo nos teatros que se faz. Vamos cantar então o salmo que vocês cantarão, que é bem conhecido também no dia da Ascensão do Senhor, que é o próximo domingo. E nesse dia, Jesus passa a igreja para nós. Passa a igreja, sabe o que é isso? Ele passa, ele fala 3 coisas. Ide e ensinai o evangelho. Vocês serão minhas testemunhas e eu estarei com vocês até o fim. E eu acredito nisso, porque senão a igreja já tinha acabado. Porque das perseguições, só no Império Romano foi 250 anos só de perseguição matando gente. E hoje também, não acaba. Porque ele falou, eu estarei com vocês. Vamos lá, por entre aclamações, Deus se elevou. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Cante junto. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa o nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações
nações Deus se elevou. O Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. O Senhor passou a igreja para nós e nós vamos levar para sempre uma boa festa da Ascensão do Senhor no próximo domingo. Boa noite. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A senhora sempre nos ajuda a crescer no amor para com os salmos, estas orações tão importantes que encontramos nas Sagradas Escrituras e que nos ajudam também a viver o segmento da pessoa de Jesus Cristo. E agora queremos trazer a resposta para o nosso quiz. Você que foi lá, interagiu conosco, entrou na nossa página no Instagram, @Família dos Devotos, agora nós queremos preencher a nossa pergunta aí com a resposta B. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas conversão e perdão a todas as pessoas, as nações, começando por Jerusalém. E agora a gente quer convidar o Padre Flávio, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esta passagem bíblica que hoje nós utilizamos no nosso quiz. Seja bem-vindo, Padre Flávio. Boa noite para você. Nós estamos diante de um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 46 a 53. Jesus aparece de novo vivo entre seus apóstolos. Depois do dia terrível da sexta-feira, depois da morte na cruz, ele está ali vivo, partilhando com eles a sua vitória. E ele aproveita essa oportunidade para os fazer compreender que, no projeto de Deus, a sua missão como Salvador não era ser um homem poderoso e rico e influente. Ele veio viver a nossa vida. Viver a nossa vida significa aproveitar as alegrias, sim, mas também significa sofrer as nossas dores e as nossas angústias. Jesus, vivendo a nossa vida, ele nos transforma. Geralmente a gente sempre fala que Jesus mereceu a salvação para nós. Eu prefiro dizer, Jesus fez. Como Filho de Deus, ele age. Ele não apenas pede salvação para nós. Com seu poder de Filho de Deus encarnado, ele nos transforma e ele nos guia e nos levará até o final, na bem e na paz, se confiarmos nele. Boa noite para você. Padre Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo tantas coisas boas e nos ensinando a amar ainda mais a palavra de Deus e a viver no Cristo Jesus, razão de nossa fé.